Boa tarde, doutores. Tudo beleza? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bom, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus, com o senhor? Bom demais da conta. Pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai entrar no tema que se chama insuficiência cardíaca, tá? É igual o eletrocardiograma lá. Começa na escadinha. A gente começou no eletrocardiograma pra gente entender o que é o que lá pra ficar mais fácil de desvendar o diagnóstico depois. A gente bater o olho pelo menos e ver que alguma coisa está errada no eixo elétrico. E a gente começa com essa aula de insuficiência cardíaca, que aqui a gente vai ver essas classificações de insuficiência cardíaca e os mecanismos compensatórios fisiológicos que o corpo adota, né, que surgem durante essa patologia, quando o coração não está dando conta de fazer esse bombeamento correto, quando nós temos uma fração de ejeção débil, tá? Então aqui a gente vai ver bastante fisiologia na parte da hemodinâmica. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me interrompam aí. E a gente vai indo. Bom, pessoal, tá aparecendo aí para vocês de boa? Sim, doutor. Bom, vamos lá. Entramos então no tema insuficiência cardíaca, tá? Temos vários tipos de insuficiência cardíaca. É uma enfermidade que tende a cometer mais aí países industrializados, tá? Por quê? Eu geralmente associo isso aqui com a má alimentação, tá? Aquele paciente que se alimenta mal, que ingere muito, tem uma dieta hipercalórica e tem um baixo gasto calórico, é aquele paciente que tende a ter níveis glicêmicos, níveis colesterolêmicos mais altos. E tudo isso propicia, né, aumenta aí a probabilidade de uma enfermidade cardiovascular, tá? Geralmente a incidência é proporcional à idade, tá? Então, o paciente, quanto mais velho, mais a probabilidade dele ter uma cardiopatia, tá? Não são todos os pacientes que terão cardiopatia, tá? Estamos falando aqui de probabilidade. Então, quanto maior a idade, né? Geralmente ali, maior de 60, 65 anos, vai depender do protocolo que você utilizar para tirar essa base. Quanto maior a idade, maior a probabilidade do desenvolvimento de uma cardiopatia. Causa mais frequente de hospitalização nos pacientes maiores de 65 anos de idade, tá? E ela tem uma característica que ela limita a qualidade de vida da pessoa devido à sua sintomatologia. Tá? Claro que vai depender da classificação, vai depender do grau, do estágio em que estiver avançado já essa enfermidade. Tá? É a única enfermidade cardíaca cuja incidência parece estar aumentada no mundo ocidental, a mortalidade ao ano de 50% naqueles com classe 4. A gente vai ver lá na frente que essa classe 4 na classificação nova-iorquina, tá bom? E aproximadamente 10 a cada 1.000 pessoas maiores de 65 anos, tá? Nos Estados Unidos. Esses dos Estados Unidos muito aqui porque esses protocolos de cardiologia, muitos são de referência da Associação Americana de Cardiologia, da American Heart Association, tá? Então a gente usa bastante lá. Até o próprio protocolo de parada cardiorrespiratória, parte de reanimação, tudo a gente usa bastante protocolo de lá,
Vamos lá. Conceito. O que é insuficiência cardíaca? Nada mais é a incapacidade do coração, tá, de suprir essas demandas metabólicas do organismo. Ou seja, é uma falha do coração como uma bomba. Tá? Caso de lográ-lo, se há expensas de um aumento de pressões do enchimento ventricular, que a gente já vai entrar na parte fisiológica ali na frente daqui a pouquinho. Tá? Então, o que é insuficiência cardíaca? É a falha do coração como bomba, tá? Em suprir essas demandas metabólicas, ou a fração de ejeção diminuída, ok? Tudo vai depender as manifestações clínicas vão depender do tipo do órgão que está sendo afetado pela insuficiência cardíaca. Beleza? A insuficiência cardíaca tem várias etiologias, tem várias causas. Então, tudo vai depender da causa e de qual órgão ali vai ser afetado para a gente citar essa sintomatologia. Beleza? Também eu posso chamar da incapacidade do coração de aportar, de levar, de fornecer oxigênio a tecidos para cobrir os requerimentos metabólicos, tá? Isso, apesar do próprio coração ter adequadas pressões de enchimento, às vezes ele está enchendo normal, mas na hora de ejetar que está sendo o problema. O problema pode estar numa válvula que na hora de ejetar, esse sangue está regurgitando pela válvula lá para trás, tá bom? Ele enche normal, mas às vezes o ventrículo está sem força para ejetar. Então, tem vários pontos que a gente tem que ter em conta aqui. Geralmente, qual que é a sintomatologia clássica da insuficiência cardíaca? A hipertensão venosa pulmonar, tá? E o sistema de baixo gasto cardíaco. O que acontece? Esses dois sintomas aqui, essas duas características, são os que dizemos que vão ativar os mecanismos compensadores. Que são aqueles mecanismos fisiológicos que eu falei para você que vão ser ativados a fim de tentar reverter essa insuficiência cardíaca, de tentar compensar isso daí. Tá bom? Primeira coisa é a lei de Frank-Starling. Que parada é essa aí, lei de Frank-Starling? Simplesmente é a capacidade do coração de se contrair de forma proporcional ao seu enchimento. Como assim? O que está entrando ali, o volume que está entrando na câmara é o volume de ejeção. Tá bom? Exemplo. Durante um processo de vasoconstrição, ocorreu o estreitamento dos vasos. Tá bom? O volume da diástole, o volume no final da diástole, ele aumenta. Tá bom? Ele aumenta. Incrementando um negócio que chama pré-carga. Tá? Incrementa a pré-carga e o volume de ejeção. Para o coração conseguir bombear mais sangue. Vamos lá. O que é isso, pré-carga? Vamos entender aqui primeiro para começar a ficar mais destrinchado. Essa pré-carga é todo aquele volume do coração no final da diástole. Tá bom? Nós temos a sístole e temos a diástole. É o volume, tá? No final da diástole. É aquele volume que vai de sangue que tem no final da diástole entre a sístole. Então tá no final da diástole entre a sístole. Tá bom? É aquele volume que vai encher antes de começar o ciclo. Tá bom? Antes de começar sístole e diástole. Tá bom?
Finalizou a diástole, vai começar a sístole. Isso é a pré-carga. Tá bom? Representa o volume de sangue que estira ao músculo cardíaco em repouso e depende do retorno venoso. Então, quando eu tenho um bom retorno venoso, né, eu vou ter uma boa pré-carga. Eu vou ter um volume legal entrando na câmara para ser ejetado. E aí eu tenho um negócio que chama pós-carga. O que é a pós-carga? É aquela pressão exercida ali na parede do ventrículo durante a sístole. Tá bom? É a força que o coração deve produzir em cada contração para impulsionar o sangue quando ele está cheio. Tá bom? Isso é a pós-carga. A pré-carga, quando está relaxado, quando o sangue está entrando na câmara. A pós-carga é a tensão do ventrículo, tá? Quando a câmara está cheia e vai contrair para ejetar aquilo lá. Então, pré-carga é quando vai encher, pós-carga é quando vai ejetar. Beleza? E aí eu tenho um negócio que se chama fração de ejeção. O que é a fração de ejeção? É a porcentagem de volume, a porcentagem de sangue que está sendo ejetado ali pelo ventrículo esquerdo antes da própria contração. É o que está saindo. Tá bom? Esse volume ele gira normalmente em torno de 60% a 75%. Tá bom? É uma fração de ejeção considerada normal. Quando eu tenho uma fração de ejeção diminuída, há literaturas que falam 55%, normal. Outras literaturas europeias, falam até 50%. Tá? Vai depender da literatura que você for usar. Mas podemos girar em torno aí de 55% a 75%. Quando eu tenho uma fração de ejeção baixa, 45, 40, isso é que o meu ventrículo esquerdo tá bombeando pouco sangue, tá mandando pouco sangue para fora. Tá? Eu tenho um volume que se chama volume telediastólico. Telediastólico. Final da diástole. É o volume que fica no ventrículo no final da diástole. Normal de 110 a 120 ml. E eu tenho o volume telesistólico, que é o volume que está dentro do ventrículo no final da sístole. O telesistólico, final da sístole. Tá? 40 a 60 ml por aí. Quando eu falar volume tele, é o volume final. É no final da diástole ou da sístole. Quando eu falo volume sistólico, é o volume de sangue que está sendo ejetado durante um ciclo. Tá bom? Então eu tenho volume sistólico, é o volume total que está sendo ejetado pelo ventrículo durante a própria sístole. Tá bom? Durante o próprio ciclo. E aí eu tenho a soma meio que disso aí tudo, que é uma parada que se chama gasto cardíaco. O que é o gasto cardíaco? O gasto cardíaco é o volume de sangue bombeado em 1 minuto. É tudo que a câmara, é tudo que a bomba consegue jogar para fora em 1 minuto. Ou seja, o gasto cardíaco nada mais nada menos é a frequência cardíaca do paciente vezes o volume sistólico, o volume que está saindo no final do ciclo, né? O volume ejetado no ciclo. Beleza? Alguma dúvida aqui? Nesses conceitos? Ainda não, doutor. Tá tranquilo ainda, né? Sim.
Então, gasto cardíaco é o volume bombeado em 1 minuto, que é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Falamos dos determinantes, né, do gasto cardíaco. Citamos aí o próprio automatismo e as aferências do sistema nervoso autônomo. Então, quando eu falar em parte de sistema nervoso que controla, isso daí você sabe que é o sistema nervoso autônomo. Beleza? Isso controla a frequência cardíaca, tá bom? E quando eu falo de volume sistólico, eu estou falando de todo aquele fator que é a própria contratilidade da câmara, a força com que vai ejetar, a pré-carga, lembra que é o tanto de volume que está entrando com o músculo relaxado, e a própria pós-carga, que é o que está a pressão exercida do ventrículo durante a própria contração, beleza? E eu tenho alguns fatores que costumam manter essa pressão arterial. Quais são esses fatores? Primeiramente, eu cito o volume de ejeção, a fração de ejeção. A fração eu cito em porcentagem, né? Aqui eu vou citar em volume, tá? O quão é distensível as artérias, a distensibilidade das artérias e a própria resistência vascular. Se é um vaso, se os vasos estão contraídos, se os vasos estão muito relaxados, tá? Isso tudo vai determinar minha pressão arterial. A própria volemia. O que é isso, volemia? A quantidade de sangue, de volume que tem no meu paciente. Um paciente desidratado, um paciente que passou aí por um processo hemorrágico, um paciente que tem pouco volume. Então, é um paciente que tem uma pressão, que a pressão dele tende a estar baixa, ok? E o próprio gasto cardíaco, tá bom? O próprio gasto cardíaco é um fator de manutenção da pressão arterial. Quais são alguns determinantes da função cardíaca? Falando da pré-carga, né, que é aquele volume telediastólico, eu tenho ali como determinante a própria frequência cardíaca, para eu ter uma boa pré-carga, o próprio retorno venoso. Se eu tenho um retorno venoso ruim, eu vou ter um mau enchimento, tá? O volume, o paciente ter volume, né? Ter sangue correndo, ter volume. Por isso que no paciente lá de trauma, no paciente que está sangrando, eu tenho aquela regra mnemônica do ABCDE, lá na letra C eu faço volume nesse paciente, para melhorar a pressão arterial, para melhorar o estado hemodinâmico, tá? A função auricular, quando eu tenho uma aurícula, né? Quando eu tenho um átrio deficiente, eu tenho uma pré-carga ruim, e a própria distensibilidade do ventrículo. Lá na frente vocês vão ver patologias que alteram a distensibilidade do ventrículo. O ventrículo fica muito duro, fica muito rígido, ou a parede do ventrículo fica muito grossa, ou seja, a parede do ventrículo engrossa, a câmara interna do ventrículo diminui de tamanho, porque a parede está muito grossa, tá? Então eu tenho uma má distensibilidade ventricular. Isso aqui tudo eu estou falando dentro da lei de Frank-Starling também. Estou puxando um jump para lá, tá bom? Outro determinante da função cardíaca é a própria pós-carga, né? A tensão parietal ali, a tensão exercida na parede do ventrículo. Então, tudo vai depender da própria capacidade ventricular, da própria distensibilidade não, do próprio espessor da parede ventricular e as resistências periféricas. Quando eu falo de resistência periférica, estou falando lá da galera das veias e das artérias periféricas, tá?
braço, perna. Tô falando de lá. E a própria função inotrópica, que é o próprio coração contraindo. Então eu tenho que ter uma boa massa contrátil, né? Eu tenho que ter um coração com um tamanho de massa regular, com um pH sob controle, tá bom? Outra coisa muito importante, existe uma situação que a gente costuma citar, que é o paciente hipercalêmico, hipocalêmico, tá bom? Isso vai determinar também questão de função cardíaca, tá? Os inotrópicos positivo e negativo. Isso aqui lá na frente de algumas patologias, vocês vão ver que existem situações que atrapalham a questão da repolarização da musculatura do coração, tá? Então, quando eu tenho esse desequilíbrio na repolarização, eu tenho também uma má função cardíaca. Beleza? Vamos lá. Isso daqui tudo somado resulta no meu volume sistólico de ejeção, que é o volume por batimento, tá bom? Associado à frequência cardíaca, lembra? Frequência cardíaca vezes o volume sistólico equivale ao gasto cardíaco, que é o volume ejetado em 1 minuto. O gasto cardíaco, associado às resistências periféricas, a resistência da parede do vaso periférico, é o que vai resultar na pressão arterial. Se o vaso está mais resistente, se o vaso está mais estenosado, se ele está diminuído, né? Eu sei, se ele está em vasoconstrição, eu sei que a pressão arterial vai ser maior, tá? Se eu tenho um vaso distendido muito relaxado, eu sei que a pressão vai estar mais baixa. Então, a vasoconstrição gera uma pressão arterial maior, tá? E uma vasodilatação gera uma pressão arterial menor. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não, doutor. Tá de boa ainda, né? Vamos lá. O que pode me influir para essa contratilidade pré e pós-carga? A própria pressão, tá? O próprio estresse. Ok? Isso tudo vai depender, vai influenciar a mecânica cardíaca do meu paciente, a frequência cardíaca. Ok? Vamos lá. Etiopatogenia. Nós temos a insuficiência cardíaca por uma própria disfunção ventricular na sístole. Temos a insuficiência cardíaca com uma função ventricular preservada. A função ventricular está normal, tá? Mas o coração está sendo insuficiente. Nós temos outras situações como prolapsos valvares, estenoses valvares e causas extracardíacas. Causas extracardíacas pode entrar aí como a própria afetação do saco pericárdico, tá? Vamos lá. Quando essa disfunção, essa insuficiência cardíaca é ocasionada por uma disfunção ventricular sistólica, é que eu tenho uma diminuição da função da própria bomba, tá bom? Ela é secundária a uma disfunção durante a sístole, ok? Uma deficiência na contratibilidade
do próprio miocárdio, resulta uma afetação direta do músculo cardíaco na própria situação de uma patologia que se chama cardiomiopatia dilatada, tá? Ou no próprio paciente que vem num episódio de pós-infarto, tá? O pós-infartado. Ou também pode ser devido a uma sobrecarga, igual eu falei para vocês também. Pode vir por uma lesão de uma válvula, tá? Ou o paciente tem uma disfunção ventricular sistólica devido a um processo de hipertensão arterial que vem aí de muitos anos. Aquele paciente hipertenso, não tratado corretamente, tá? Pode desencadear para uma insuficiência cardíaca devido a uma disfunção ventricular na sístole. Quando eu tenho um paciente que tem insuficiência cardíaca com a função ventricular preservada, tá normal a função ventricular, eu sei que o BO tá lá na diástole, não tá na sístole mais. Tá bom? O BO tá lá na diástole. O que acontece? Quando eu tenho essa disfunção diastólica, eu tenho uma alteração no relaxamento do ventrículo. O ventrículo não está relaxando direito, então não está conseguindo encher. Ele não relaxa para distender, para caber sangue dentro, para ele ejetar de novo. Tá bom? O que acontece? Eu tenho uma contração auricular sendo um pouco sobrecarregada para tentar compensar o mau enchimento ventricular. Tá bom? Já quando eu tenho essa disfunção na diástole, a função contrátil está preservada, está contraindo, tá? Tá contraindo normal. O problema é que não está relaxando direito para caber sangue dentro. Beleza? Quais são algumas causas frequentes desse tipo de disfunção? A própria hipertensão arterial, cardiomiopatia hipertrófica, quando eu tenho uma hipertrofia da musculatura do miocárdio, tá? Igual a gente viu lá em Anatopato no ano passado, eu tenho uma hipertrofia porque houve um aumento da carga de trabalho, houve uma sobrecarga, esse coração está tendo que trabalhar meio igual doido para suprir as suas demandas metabólicas, tá bom? Uma cardiomiopatia restritiva, uma cardiomiopatia isquêmica, tá? Ou associado a uma própria disfunção da própria sístole. Uma própria disfunção sistólica pode acarretar uma disfunção diastólica. Beleza? Outras causas de insuficiência cardíaca são problemas de válvula, né? Como a gente falou. Insuficiência ou estenose, malformações congênitas, tumores cardíacos, arritmias, tá? Qualquer tipo de distúrbio elétrico lá. E as causas extracardíacas é quando eu tenho afetação do saco pericárdico, anemia, tá bom? Alterações de tireoide, hipovitaminose, tá? Isso tudo vai entrar aqui dentro do pacote das causas extracardíacas. Vamos lá. Aqui se implica a fisiopatologia. Eu tenho uma interação aqui, que a gente fala interação entre dois fatores. Primeira coisa, a diminuição da capacidade do coração de jogar esse sangue para fora, né? E os mecanismos de adaptação. Mecanismo de adaptação. Eu falo aquele a lei de Frank-Starling, né? O mecanismo de Frank-Starling. A própria ativação dos estímulos neuromorais. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, que começa a trabalhar lá dentro do rim do paciente, tá bom? Fatores natriuréticos e substâncias vasoativas, tá? E a própria hipertrofia e o remodelamento. A hipertrofia e o remodelamento costumam aparecer por último, tá? Aqui a gente passa
algum tipo de medicação já no próprio tratamento de hipertensão para evitar esse remodelamento do coração aqui. Tá? Falando dos mecanismos de adaptação, os primeiros 2 mecanismos se estabelecem com rapidez depois de alguns minutos ou horas do começo da disfunção e podem ser adequados para manter em rendimento o coração como bomba. Tá? A hipertrofia ela já vem depois de semanas ou meses e cumpre um papel importante na adaptação à sobrecarga hemodinâmica a longo prazo. Viu aqui, ó? Devido à adaptação à sobrecarga, tá? É a célula se adaptando àquele estímulo. Beleza? Vamos lá. Mecanismo de Frank-Starling. Como é que funciona aqui? Aumenta o volume sistólico por meio do incremento do volume ventricular no fim da diástole. Tá? Na insuficiência cardíaca ajuda a manter o volume minuto. Nos pacientes com insuficiência cardíaca, o volume minuto pode ser normal em repouso devido ao incremento do volume ventricular do fim da diástole e ao mecanismo de Frank-Starling. Vamos lá. Esse mecanismo ele é ativado da seguinte maneira. Está entrando pouco sangue no coração. Certo? Opa, vamos tentar distender mais aqui para ver se cabe mais. Quanto mais distende, maior a força de contração, tá? Maior a força de ejeção. Funciona mais ou menos assim. Vamos lá. Só que o que acontece? Quando eu tenho um enchimento excessivo, eu posso associar esse enchimento excessivo a uma diminuição do volume minuto cardíaco. Tá? Porque o que acontece? Quando distende demais, quando estende de forma excessiva, o próprio filamento de actina e de miosina não consegue produzir uma contração efetiva. É igual um músculo. Quando você expõe ele a uma sobrecarga intensa ou a uma distensão excessiva, ele vai arrebentar ou não vai dar conta de fazer aquela força para executar determinada atividade. É a mesma coisa aqui. Quando o ventrículo está distendido demais, distensão, tá bom? Ele está distendido demais da conta, ele não consegue ter uma boa contração. Ou seja, existe uma distensão de segurança, né? Uma redução de espessura da parede considerável, mas quando passa daquele ponto ali já começa a ser nocivo para a própria fibra do músculo, tá bom? O que acontece? Produz uma redução da espessura da parede e um aumento de sua tensão, aumentando a necessidade de oxigênio no miocárdio. Ou seja, começa o próprio miocárdio precisar de mais oxigênio para conseguir trabalhar. Aí o que acontece? Lembra que a contração excessiva... essa distensão excessiva vai gerar uma contração inefetiva? Pois é. Começa a reduzir a espessura da parede e também, como essa ejeção está ineficaz, começa a chegar pouca irrigação para a própria parede, que está trabalhando a mais do que o normal e precisando de mais oxigênio. Então começa a produzir aquela parada que se chama isquemia. Aí é onde o paciente começa a cursar com angina, com dor no peito, às vezes quando faz algum tipo de exercício, tá? Eu faço um exercício, eu subo um lance de escada, eu começo a ter uma dor no peito infernal, tá? É por causa disso aqui. Beleza? O uso de diuréticos ajuda a diminuir o volume vascular e o enchimento
ventricular. Você tenta reduzir um pouco o enchimento ventricular para tentar fazer distender menos e lesionar menos a parede do ventrículo. Beleza? Vamos lá. Outro mecanismo compensatório aqui, a própria ativação do sistema nervoso simpático. Funciona como? Ele vê que está sendo insuficiente aquela ejeção, que o coração está trabalhando de forma insuficiente e fala assim, opa, vamos aumentar a frequência aí. Vamos fazer o coração bater mais rápido, tá? Ocorre uma própria estimulação direta da frequência e da contratibilidade cardíaca, assim como a regulação da tensão vascular. Muda o calibre da vasculatura, tá bom? Muda o diâmetro vascular, ou seja, a vasculatura, ela faz o que? Ela estenosa um pouco, ela se contrai para aumentar a pressão, tá? Para aumentar o volume lá no coração, lá na câmara. O que acontece? O próprio sistema nervoso simpático contribui de forma para manter a perfusão de vários órgãos, como o próprio coração, que precisa da irrigação, e o cérebro, tá? O que acontece? A estimulação simpática em excesso vai diminuir o fluxo sanguíneo da pele, dos rins, tá? De alguns músculos, de órgãos abdominais, e vai conduzir o incremento da resistência vascular sistêmica e a pós-carga. Aqui eu tenho associado aqui adrenalina, eu tenho noradrenalina também, tá bom? Então o que acontece? O próprio sistema nervoso, o sistema nervoso simpático, faz o quê? Vai aumentar a frequência cardíaca para o coração bombear mais rápido, para circular mais sangue e aumentar o enchimento, tá? Para aumentar o enchimento e aumentar o gasto cardíaco. Beleza? Só que o que acontece? Ocorre nesse próprio processo o estreitamento do tônus vascular. Tá bom? Ocorre o aumento da resistência vascular sistêmica. A pressão sobe. Tá bom? Então, a hipertensão arterial pode ser ali pelo próprio mecanismo de compensação. Beleza? No próprio sistema nervoso simpático. Por isso que tem paciente que depois de exercício físico sente dor no peito ou sente dores abdominais, porque diminui o fluxo sanguíneo abdominal também, a fim de jogar tudo para a câmara, para o coração, para não deixar faltar no coração e no cérebro, tá? Então determinados órgãos começam a receber um menor aporte de oxigênio e começa aquela leve isquemia, então começa a doer. Beleza? Insuficiência cardíaca e ativação do sistema nervoso simpático. Vamos lá, eu tenho aqui a liberação por esse sistema nervoso simpático de adrenalina e noradrenalina. Essa liberação excessiva é o que causa bastante morte súbita, tá? Porque aumenta a pressão de enchimento, aumenta a contratilidade do miocárdio, o coração vai começar a contrair de uma maneira mais forte, mais vigorosa. Só que acontece também a vasoconstrição arterial, tá? Vai se estreitar as artérias. O paciente vai relatar taquicardia, aquela batedeira, tá? E essa vasoconstrição passa a ser também venosa. Ok? Então o paciente começa a falar assim: minha mão tá gelada,
Meus pés estão gelados. Ok? Começa a diminuir essa circulação periférica devido a essa vasoconstrição arterial e venosa. Viu que cada coisa, uma coisa puxa a outra? E por último nós temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Deixa eu ver se dá tempo de eu terminar pelo menos esse aqui. Vamos ver, depende, a gente deixa para a aula que vem. Vamos lá. O sistema renina-angiotensina-aldosterona um dos seus efeitos nesse sistema de conversão de enzimas aí é a diminuição do volume minuto cardíaco, tá? O que acontece? Ocorre uma redução do fluxo sanguíneo do rim. Beleza? E também reduz um negócio que chama filtração glomerular. Então diminui a filtração glomerular, diminui a atividade renal, o paciente começa a reter sal e água. Porque está filtrando pouco. Beleza? Vamos lá. Quando eu tenho essa diminuição do fluxo sanguíneo renal devido a essa insuficiência cardíaca, porque o coração não está conseguindo jogar sangue direito, o que acontece? O rim começa a secretar renina. Tá? O que acontece? Quando eu tenho uma excreção de renina, automaticamente eu começo a ter uma progressão em paralelo dos níveis de angiotensina 2, que é o que vão fazer a vasoconstrição generalizada, tá bom? E de forma excessiva. Por que vocês têm que saber isso aqui? Porque vocês vão entender agora onde a medicação, onde o antihipertensivo age. Tá? O que acontece? Essa vasoconstrição generalizada e excessiva representa um próprio estímulo direto para a produção de aldosterona na corteza suprarrenal. Essa aldosterona aumenta a reabsorção de sódio nos túbulos, tá bom? O que acontece? Está retendo sódio, vai reter água também. Para cada molécula de sódio vão reter 6 moléculas de água. Então acontece assim. Está subindo o nível de renina. Subiu o nível de renina, vai subir o nível de angiotensina, porque ocorre ali a ativação do angiotensinogênio. E aí você vai ter a angiotensina 1. A angiotensina 1 vai se juntar à enzima conversora de angiotensina para se converter em angiotensina 2. Beleza? Para no final ocorrer a liberação da aldosterona. Como é que funciona aqui? Eu estou tendo renina e angiotensina sendo secretada, né? Isso vai fazer vasoconstrição. A vasoconstrição vai fazer a liberação de aldosterona. A aldosterona vai reter mais sódio e água na intenção de fazer volume, de encher volume. Vamos reter água, vamos reter sódio e reter água para fazer volume. O rim está entendendo o quê? Não está chegando sangue aqui embaixo para mim? Porque está faltando volume, o cara não está bebendo água, ou o cara está desidratado, ou está num processo hemorrágico, tá? Vamos segurar a água aqui para fazer volume, mas não é o problema, está na bomba, a bomba aqui não está jogando direito. Aí o que acontece com o paciente? Começa a inchar. Por isso que o paciente hipertenso geralmente é um paciente demasiado, um paciente inchado. É aquele paciente que sobra água e sódio. É aquele paciente que a gente faz uma restrição de sódio por causa disso daqui. Aí, para vocês entenderem agora. Existem vários tipos de medicações. Uma delas é o famoso IECA. Tá? O inibidor da enzima conversora de angiotensina.
Doutor, que parada que é isso aqui? Enalapril, captopril, tá bom? Ou seja, ele inibe a enzima conversora da angiotensina. Ele não vai deixar converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Ele vai inibir essa enzima. Ah, então é aqui que age o enalapril. Isso mesmo. E o próprio enalapril também, ele reduz a remodelação, aquele remodelamento e a hipertrofia cardíaca. Beleza? Aí eu tenho aquelas medicações, outras medicações, que agem em outro ponto, tá? Que são os bloqueadores do receptor de angiotensina, tá? O bloqueador do receptor da angiotensina vai atuar aqui, ó. Beleza? Ah, doutor. Então vai atuar aqui. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só responder uma emergência aqui, galera. Rapidão. O bicho tá pegando. Pessoal, tem alguma dúvida até agora? Doutor, só quanto, por exemplo, o senhor falou que existe esse bloqueador. Posteriormente, isso aqui é uma cascata, né? É uma cascata. Depois vai ter a liberação daqueles peptídeos natriuréticos, né? Por si só, vamos supor nesse bloqueio aqui, ó, que corta, por exemplo, a ligação dessas enzimas com a angiotensina 1. Essa angiotensina 1 por si só, circulante, ela não acarreta em nada? Como? Fala de novo. Essa angiotensina 1 circulante, por si só, não acarreta em nada? Não. Nem a 2? Não, ela tem que ocorrer essa conversão dentro do rim. Ela tem que ocorrer a conversão. Entendi. Então, mas eu falo assim, o aumento dela por si só não acarreta em nada. O aumento dela? Sim. Isso. Vai aumentar a recepção da angiotensina 1, da angiotensina 2. Se tá aumentando, vai depender da secreção de renina, né? Então, vamos supor, eu tenho aumento da renina, posteriormente convertido de angiotensina 1. Aí eu tomo lá o captopril. Uhum. Eu vou ter, né, a inibição dessa junção da angiotensina 1 com a enzima. Isso. E eu vou ter essa angiotensina 1 ainda circulante. Sim. Ainda no rim. Então, por si só, esse aumento dessa angiotensina tá. não vai acarretar nenhum problema? Não, porque não converteu em angiotensina 2. Não finalizou o ciclo. Tá. E posteriormente, se eu não terminei o ciclo e eu tomei aqueles inibidores de receptor lá, Uhum. eu vou ter então o aumento da angiotensina 2. Vai. A angiotensina 2 também não vou ter nenhum problema com o aumento dela. Também não. Não? Ok. Não. Porque você não completou o ciclo. Você inibiu. Ou você inibiu lá em cima ou inibiu lá embaixo. Tá? Entendi. Deixa eu ver aqui que apitou alguma coisa. Vamos lá. Quais são o bloqueador do receptor de angiotensina? Alguns medicamentos. O losartana, tá? O losartana é um bloqueador do receptor de angiotensina. Beleza? Losartana, aquele outro também. Esprosartana, tem também o que usa bastante. A valsartana, que é o Diovan. No Brasil. Brasart também. Qual? Brasart. Também. Usa bastante, tá? Então, assim, você tem vários pontos em que você pode fazer esse bloqueio desse ciclo, tá bom?
Então, ou eu vou inibir a conversão, ou eu vou inibir a recepção da angiotensina 2. Beleza? Ah, isso, doutor, e aquele paciente que toma, às vezes, o enalapril e a valsartana? Eu tô fazendo bloqueio em 2 lugares, tá bom? E também eu tenho outras medicações que a gente vai vendo mais pra frente, tá bom? Pode ficar tranquilo. Eu sempre vou colocando medicação no meio para ficar mais fácil de entender onde a medicação age e grava melhor na cabeça. Beleza? Beleza. Sim. Tranquilo, Docs. Pessoal, hoje a gente fica por aqui, tá? Até o mecanismo de renina-angiotensina-aldosterona. Na próxima aula a gente termina. Beleza? Esses mecanismos e já vamos ver se a gente tem as classificações. Ok? Ok, Ok, doutor. Pessoal, por hoje é só. Tá? Bons estudos, bom trabalho. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Beleza. Obrigada, doutor.